Boa noite, estamos aqui em mais uma live do Locus Educação, mês de outubro, começando o mês de outubro, né? Essa live ainda é setembro. Érica já entrou, boa noite. Vamos esperar o Daniel entrar. Setembro. Érica já entrou, boa noite. Vamos esperar o Daniel entrar. Ih, eu não vou poder fazer isso. Pessoal do Estúdio Certo entrando. Daniel entrou. Vou ter que... esperar o Daniel. Daniel solicita aí para você entrar, para você participar. Boa noite, pessoal que está entrando. Daniel. Hoje a gente conseguiu logo de primeira. Tudo bem? Né? E a imagem tá certa dessa vez, né? Tá certo dessa vez, a gente entrou, tudo bonitinho, esperando as pessoas entrarem. Tudo bem? Tudo certinho. Tá tomando uma garrafada aí já? Pra esquentar. Não, é café mesmo. Qual Cafezinho e uma água. É. Vamos esperar o pessoal estar entrando. O áudio tá bom, né? Tá ótimo. Tá tudo bem. Saudade. Né? Saudade de Cheguei você. agora em pouco em casa. Hoje eu fiquei fazendo entrevista aqui até agora. Nossa. A tese virou uma loucura, Grace. Meu Deus do céu. Não. Imagino, né? Meu pai. A situação desdobrou demais. Porque como da última vez que a gente falou, né? Eu até estava com um plano de fazer um negócio do museu. Pois o museu já virou cenas dos próximos capítulos. Acabou que eu já tive alguns convites para fazer esse projeto do museu num pós-doutorado, porque seria muita coisa para dar conta num doutorado. Ainda mais no prazo, né? Agora que eu já estou com a segunda dose da vacina, eu já estou podendo circular aqui. Então eu resolvi voltar um pouco atrás do projeto e fazer o que eu já tinha planejado inicialmente. É claro que sem poder fazer os encontros coletivos com os idosos e tal, mas ir às casas com todas as medidas de segurança está sendo possível. Ainda mais porque aqui está bem controlada a situação, né? Acho que já 100% da população já tomou a primeira, acho que as 2 doses praticamente. Tirando os mais novos, né, que o governo fez essa última mudança, né, e tal, de tirar a sugestão deles tomarem a primeira dose, na verdade. Aqui no Rio, os meus alunos tomaram, eles estão tomando com 12 anos. Estão tomando? Tomaram. Não sei tem se uns 2 dias que aqui eles eu não sei como é que ficou isso. Eu acho que voltou atrás, eles vão começar a tomar. Aqui eles estão tomando, eles têm 12 anos, né? Então as crianças com 12 anos já tomaram. Minha turma quase toda tomou a primeira dose nesses 2 últimos dias. Bom, então as pessoas estão entrando, já estamos no horário prometido. Eu estou aqui com o Daniel. É Renault ou Renault? Renault. Eu falei, caraca, não sei, eu sempre chamo de Daniel, nunca falei o sobrenome, não lembrava mais. Então, Daniel Renault, cientista ambiental, mestre em educação e doutorando em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Daniel coordena os projetos Lendas, Rezas e Garrafadas e valorização do patrimônio cultural e arqueológico da Chapada do Norte. É muita belezura numa pessoa só, gente. E nas horas vagas,
é desenhista e ilustrador. Esse horas vagas, não sei que hora que você faz isso, né? Não, mas até que eu tenho feito bastante. Não, e você faz, está pintando muito, desenhando muito, Sim. muita coisa. E aí, eu sempre abro, né, os nossos encontros, abrindo uma janela que ela faz uma menção da gente olhar para além de onde os nossos pés estão pisando. Porque as nossas lives não têm uma temática, né? E aí, para quem não me conhece, eu sou a Gleice, eu sou pedagoga, professora da Rede Municipal do Rio, mestre em educação, fiz mestrado junto com o Daniel, e idealizei o Locus Educação no período de pandemia, para ser um espaço para a gente trocar informações, trocar conhecimentos. Então, trazer um pouco do trabalho que eu venho fazendo com formação de professores e na sala de aula. E aí eu abro essa janela porque eu sempre faço a pergunta de onde você fala, né? De onde os seus pés pisam, assim. Que é porque a gente só pode falar de onde a gente está. Eu não posso falar do lugar do outro, né? Mas não necessariamente seja uma fala. A nossa fala pode ser uma escuta, mas é o lugar de onde a gente está vivenciando. E abrir a janela nos possibilita olhar para além disso, né? Então a gente tem a nossa vivência de onde a gente pisa, mas a gente também tem que estar aberto às vivências que vêm chegando até a gente. Só que dessa vez, eu sempre abro e leio um poema. Eu não vou ler um poema. Eu vou colocar uma música. Então eu vou só tirar daqui um pouquinho para poder ver se vai dar certo, né? Vocês ouvirem. Você faz assim se você estiver ouvindo, tá? Tá bom. Melhorou? Abaixou agora. Mas cadê meu lenço branco, lavadeira? Deu para ouvir? Deu. Essas vozes lindas são das lavadeiras do Vale de Jequitinhonha, de onde você está. Lindas, lindas. A imagem é maravilhosa, mas não dá para a gente compartilhar. Mas assim, o som é muito grande. Não dá, eu ia ficar aqui, tá vontade de ficar ouvindo direto, porque eu cheguei a me emocionar ouvindo, assim, elas cantarem, assim. Essa Inclusive, riqueza. assim, tem uma música que ela é muito famosa aqui da região, né? Que é a música do Canoeiro, chama Canoeiro mesmo, que ela foi gravada pelo Trovadores do Vale, que é um grupo folclórico que foi organizado pelo Frei Chico, que é um frei franciscano que tem uma atuação assim muito importante com relação à cultura do Vale, mas não existe um reconhecimento do verdadeiro autor dessa música, que é de fato Zé de Calu, que é um senhorzinho aqui dessas três comunidades onde eu atuo, já falecido, né? Mas muita gente se lembra do momento em que Frei Chico e Lira estiveram por aqui e conseguiram registrar essa música. Só que é uma música que não tem um autor, né, identificado, mas de fato o verdadeiro autor dessa música era o Zé de Calu. Depois é até bom para todo mundo conhecer, porque é uma música linda, é uma letra assim, incrível, que conta justamente o que o canoeiro ia buscar naqueles tempos passados. Nossa, eu vou assistir. E aí, Daniel, então já aproveitando a tua fala pra gente de onde qual é o seu lugar de fala nesse momento, nesse processo ensino-aprendizado, o que você está trazendo pra gente. O Daniel já está voltando, é a segunda vez que o Daniel volta, e o Daniel foi
aclamado, as pessoas ficaram pedindo, ai, traz o Daniel de volta, eu quero ouvir mais sobre as lendas, porque a gente precisou encerrar a live, já tinha mais de 1h30, e ficou Sim. aquela vontade de ouvir mais. Então, Daniel, de onde você está? Onde você está? O que você tem hoje para compartilhar com a gente aqui no Locus Educação? E o pessoal que está tudo ouvindo e vai ouvir depois essa live, vai ficar gravada. Sim, sim. Então, é só aquela breve introdução, né? Até porque, como eu já vim da outra vez, isso já meio que já foi explicado, mas eu falo do Vale do Jequitinhonha, do município de Chapada do Norte. Eu vou fazer 10 anos que eu estou aqui já, no ano que vem, né? Eu vou defender minha tese de doutorado e, junto com isso, eu completo uma década de atuação junto a 3 comunidades especificamente, que é Santa Rita do Araçuaí, São Sebastião da Boa Vista e Cachoeira do Norte. Elas ficam bem na pontinha do município e elas têm em comum o fato de estarem do mesmo lado do rio Araçuaí. Então esse foi meio que o marcador geográfico que a gente estabeleceu como um recorte para pesquisa desde a graduação. Aí depois eu dei prosseguimento no mestrado e hoje no doutorado estou meio que encerrando esse ciclo, mas na verdade eu já vi que não vou encerrar de fato, até porque, como eu estava falando no início, provavelmente eu devo dar continuidade a esse projeto num pós-doutorado, porque não vai dar tempo de fechar num doutorado. Ainda não sei para onde eu vou, mas já tive algumas opções, né, de programas que estão já flertando com essa proposta de construção de um museu comunitário, virtual, né, até para poder ajudar a divulgar tudo isso. Essa proposta do museu surgiu justamente em função desse reconhecimento da cultura, mas principalmente desse nosso trabalho com a questão das pinturas rupestres que a gente está registrando e que está correndo atrás de que isso possa ser divulgado. E como essas pinturas estão numa região muito difícil de acesso, acaba que não tem como a gente garantir que as pessoas possam ir pessoalmente para conhecer, e principalmente as escolas não teria muita condição de fazer excursão. Então, diante disso, a gente entendeu que seria interessante ter algum tipo de divulgação disso na própria internet. E aí, por isso, um museu virtual. Mas, hoje, na verdade, eu não voltei aqui para falar sobre isso, né? Eu voltei justamente para aprofundar um pouquinho nessa questão das lendas, das rezas e das garrafadas aqui no Vale do Jequitinhonha, que já, como eu digo, já são 10 anos acumulando essas informações. Então eu dividi mais ou menos essa fala. Ela está bem sem roteiro, né? Eu só tenho alguns tópicos aqui na minha frente para ver se eu lembro mais ou menos do que falar. Mas eu dividi justamente começar falando especificamente de lendas locais, né, da questão desse folclore vivo e como que isso ainda é mantido hoje dentro das comunidades, dar alguns exemplos, né, fazer alguns paralelos. Depois eu vou falar um pouco sobre as rezas, a questão das benzedeiras. Eu vou ensinar algumas rezas também. Eu separei 3 rezas que eu acho que são bem úteis para todo mundo conhecer, que é a reza de desengasgar. E eu vou contar uma lenda por trás dessa reza, né, que também tem essa relação. Uma reza que é contra fofocas, contra incêndios e contra afogamento, que é a reza da lua nova. E também vou ensinar a reza de São Bento, que ela é principalmente boa para biólogos, né, cientistas ambientais, que ela justamente protege contra animais peçonhentos. Então ela é muito usada para quando alguém vai entrar no mato, fazer essa oração antes para não correr risco de pisar em cobra, aranha e esse tipo de animal. E por fim eu vou falar um pouco dessa parte mais, né, da etnobotânica do Vale do Jequitinhonha, da questão dos segredos das garrafadas e das mesinhas, e algumas curiosidades sobre isso, né? Até porque é bem introdutório. A minha própria dissertação ela não dá conta do que é essa cultura toda, ela só dá uma pincelada nisso para justamente mostrar que isso existe e que o trabalho que a gente vem fazendo é justamente de estimular as comunidades a valorizarem essa cultura e levarem isso à frente para não deixar morrer uma riqueza tão grande. Então, assim, para começar, eu vou falar, então, sobre uma curiosidade, já entrando na temática das lendas, né? Como a gente começou com uma música de lavadeira, né, das lavadeiras da beira do Jequitinhonha, eu acho que talvez seja interessante até eu inverter um pouco a ordem aqui e começar com uma lenda que é muito comum entre as lavadeiras e entre, principalmente, a população de Santa Rita, do Araçuaí, que fica na beira do rio Araçuaí.
Então são duas lendas que eu acho que são bem ligadas à água e que tem uma situação interessante. A primeira é justamente a lenda dos caboclinhos d'água, né, que são homenzinhos que muitas vezes os canoeiros tinham um certo receio, porque, segundo a lenda, eles podem virar canoas, mas desde já, assim, ó, até fazendo um parênteses, hoje na minha tese de doutorado, um dos temas centrais é justamente um grande acidente que aconteceu aqui, né, que morreram, parece que umas 8 pessoas, mas poderiam ter morrido muitas outras, que estavam num carro que foi levado pela força do rio, numa época que a ponte ela era mais baixa e é como se fosse uma picape, assim, estava lotada de gente. E as pessoas chegando na beira do rio, muitos que moravam já na comunidade que fica na beira do rio, que é Santa Rita, ficaram receosas de atravessar nesse carro, mas outras acabaram tendo essa ousadia, de certa forma, de atravessar no próprio carro. E com isso acabou que aconteceu um acidente, uma coisa assim que marcou muito a trajetória dessas comunidades. E hoje eu estou justamente discutindo na minha tese o trauma que ficou em torno desse evento e todas as consequências disso, inclusive a todas as organizações que a comunidade teve que assumir a partir daí para construir uma ponte melhor, né, de maior altura e dar melhores condições para quem já tinha que fazer aquela travessia. Mas naquele momento, né, que eles estavam naquela dúvida se atravessava ou não, uma senhora, né, que estava no carro simplesmente disse que, inclusive eu entrevistei ela semana passada, e ela me comentou, ela foi uma das sobreviventes desse acidente justamente porque na hora ela teve uma intuição de que ela não deveria entrar de jeito nenhum naquele carro, não deveria atravessar de canoa, mesmo vendo que o rio estava extremamente cheio, né, e isso já existiria um risco até de atravessar de canoa. Ela disse que ouviu uma voz que falou claramente no ouvido dela que iria acontecer uma tragédia naquele momento. Então ela não atravessa, ela se recusa, fica com uma questão de tentar primeiro convencer mais alguém a ir com ela na canoa, que na época você pagava, era um valor assim simbólico, mas era como se fosse um táxi para você atravessar de um lado para o outro do rio. E aí nisso ela ficou com aquela dó de atrapalhar o canoeiro só para ela atravessar sozinha, tentou convencer de qualquer forma e ninguém acabou sendo convencido por ela, né? A maioria das pessoas acabaram insistindo em atravessar na caminhonete. Nisso ela chegou, o canoeiro sem problema algum atravessou ela sobreviveu, né? Conseguiu atravessar. E nisso ela do outro lado ela teve aquele alívio de saber que a tragédia não foi com ela, mas logo em seguida ela ouviu o barulho e soube que tinha acontecido uma coisa bem ruim. Eu só dei esse exemplo para dizer o quanto que a canoa ela é segura. Apesar da gente que não tem essa prática, essa experiência, achar que é mais perigoso atravessar de canoa num rio cheio do que de carro, de fato não existem relatos nenhum. Eu pesquiso bastante isso, já são 10 anos tentando descobrir, e não existe nenhum relato de acidente de canoa aqui, de canoa virar. Tem até casos de que um cavalo tentou entrar na canoa, ou estava chovendo muito, mas de canoa virar de fato não teve. Então, para a gente já ter essa noção de como os canoeiros tinham uma técnica muito boa e, ao mesmo tempo, um conhecimento sobre o rio acima da média. Isso até é simbólico, né, o fato de que os moradores de Santa Rita, que estavam ali acostumados com o rio, se recusaram a atravessar, porque eles sabiam que o rio você tem que respeitar de qualquer forma. Então, assim, isso para dar um exemplo da lenda do caboclinho d'água, que na verdade seriam esses homenzinhos travessos que vivem embaixo da água, mas que saem de vez em quando e ficam pegando sol nas lapas para se esquentar. Muitas vezes alguns canoeiros tinham determinadas práticas como botar um punhal ou uma faca fincada embaixo da canoa, ou de andar sempre com um punhado de fumo, de rolo, para oferecer, para jogar na água para o caboclinho, caso ele tentasse chegar perto. Tem alguns relatos que falam que o caboclinho tem um olho só no meio da testa, outros falam que eles têm 2 olhos, mas sempre são homenzinhos pretos e muito fortes, que têm essa potencial de acabar derrubando o barco. E eles assustam principalmente as lavadeiras. Então a maior parte dos relatos envolvendo eles são justamente de lavadeiras que estavam na beira do rio, principalmente do rio Araçuaí ou do Jequitinhonha,
e que se assustaram de alguma maneira de ver aquela figura, né, na Alto da Lapa, ou até chegando a tentar persegui-los. Aí um outro exemplo também da comunidade de Santa Rita, já que eu já comecei por ali, e que também tem a ver com o Rio, é a lenda da cobra gigante do Rio Araçuaí, que seria uma sucuri gigantesca, e na época dos escravos, né, tinha todo aquele processo da extração do ouro, e os escravos construíram uma estrutura de pedra que está lá até hoje. Ela está um pouco desgastada, né? As pessoas acabaram desfazendo parte dessa estrutura, mas eles fizeram um paredão de pedra enorme, que deve ter talvez mais de 1 quilômetro até de extensão, porque ele vai longe. Você perde a vista e ainda, como eu estou dizendo, ele já tem partes que já se desfizeram com o tempo. E eles fizeram esse paredão, que eles chamam de calçada de pedra dos escravos, justamente para criar um desvio no rio e formar uma praia artificial onde eles podiam fazer esse garimpo, né, da extração do ouro artesanalmente. E aí diz a lenda que, na época, os escravos eram muito maltratados, como a gente sabe, e com isso eles acabavam, para até se vingar, né, dos senhores e dos capitães do mato, de parte do ouro que eles encontravam, eles separavam para eles num tacho gigante de ouro que eles esconderam e fizeram um pacto, né, um feitiço, para uma cobra, que era uma sucuri, ela não morrer e ela passar a crescer mais e mais a cada ano e ficar como uma protetora daquele tesouro deles. Com isso, uma vez começou a ralear um pouco a quantidade de ouro que estava surgindo, e esse senhor dos escravos se rebelou e fez uma promessa. Eu não lembro qual era o santo, se era Santo Antônio. Acho que era Santo Antônio, se eu não me engano. Mas ele fez uma promessa para o santo de que se o ouro voltasse a fluir pelo Araçuaí como antes, que eles dariam esse ouro para a igreja e fariam uma homenagem para o santo. Aí, assim que ele terminou de fazer essa promessa, reza a lenda que a primeira pá que eles enfiaram no chão já veio ouro. E aí o cara falou, não, como a gente está passando fome, a gente está necessitado e a gente precisa comer e o santo não precisa comer, porque ele é santo, a gente fica com esse ouro para a gente e depois a gente dá para o santo, para a igreja. Aí na segunda pá veio ouro novamente e ele repetiu essa mesma frase. Na terceira pasada que ele já estava tentando repetir isso, dizem que veio uma onda gigante, provavelmente uma tromba d'água, né? E com isso morreu todo mundo. Inclusive os escravos, o tonel de ouro dos escravos foi levado, a cobra foi levada junto, o senhor dos escravos morreu nesse episódio, e esse tonel de ouro foi carregado até um lugar que até hoje existe uma lenda em torno desse lugar, que é a tal da Pinguela, que é justamente um dos pontos mais fundos do Rio. E tem história de mergulhador que tentou ir lá para encontrar alguma coisa, mas aí disse que não conseguiu chegar no fundo e acabou meio que desistindo. Então existe muito essa lenda em torno da cobra gigante do Rio Araçuaí, né? Da última vez eu acabei contando da cobra que mama, então dessa vez eu trago uma outra história da cobra. E ao mesmo tempo, a sucuri, ela tem outras histórias, né? Dizem que essa sucuri tem poderes mágicos, que ela hipnotiza a pessoa, né? Se você olhar nos olhos dela, principalmente um animal, né? Um gado, se olhar no olho dela, ela consegue meio que hipnotizar o animal e atrair ele para dentro da água, onde ele acaba matando o animal. Agora, aproveitando que eu estou falando de animais, né? Tem um outro exemplo clássico aqui, né? Que é a tal da lenda do lobisomem. Que, na verdade, eu acho que é até interessante de destacar essa lenda, porque quando a gente vem para uma região assim do Brasil mais profunda, a gente não tem noção do tipo de informação que ainda é repassada e que é mantida de geração em geração, e que o que mais surpreende a gente é que tem testemunhas, né? Da gente ver que existem pessoas que juram que viram lobisomem, e que a mãe viu lobisomem, ou que a tia viu lobisomem, e que foi atacada e tal. E o lobisomem do Brasil, ele é muito diferente do lobisomem europeu, né? Que é aquele que se transforma em lobo na lua cheia, e tem toda aquela relação com a lua e tal. No Brasil, ele já, na verdade, não se transforma em lobo. Isso tem a ver até com o fato de a gente não ter lobo no Brasil. Por mais que a gente tenha o lobo-guará, não existe relato, e inclusive eu sigo tenho alguns amigos que são folcloristas, e não existe relato de nenhum lobisomem que se transforme em lobo no Brasil. O que tem aqui, geralmente, são animais
né, de fazenda, principalmente porco ou cachorro ou algum animal desse estilo. Existem também alguns relatos mais raros que falam de lobisomem que se transforma em cabrito, mas em geral o que acontece é a pessoa que se transforma em lobisomem, ela vai na quaresma, não tem a ver com lua cheia, tem a ver justamente com o período da quaresma. Ela vai num ambiente que algum animal rolou numa lama, ele se joga ali, e aí naquele processo de se rolar naquele espojo do animal que eles chamam, ele acaba assumindo a forma do animal que rolou ali. Então, por isso, o porco é o principal, geralmente se transforma em porco, mas é um porco diferente, né, que faz um barulhão, que tem os dentes mais afiados, que é muito feroz e tal. Inclusive, se a pessoa ela for loura, ela se transforma em um porco louro. Se for uma pessoa morena, se transforma num porco marrom. E se for uma pessoa ruiva, se transforma num porco ruivo. Tem toda essa situação. E quem que seria o lobisomem, né? O lobisomem, na verdade, ele é o 7º filho de uma família, né, que teve 6 mulheres em sequência e depois nasce um homem. E aí, isso eu lembrava. Isso, para impedir de a pessoa se transformar em lobisomem, ainda tem outra questão do nome, né? Da filha mais velha tem que batizar a filha mais nova, né? A primeira filha batizar a 6ª, e essa 6ª filha tem que ter o nome de Custódia ou Augusta, porque senão o menino que nascer vai se transformar em lobisomem. Aí, assim, o que eu também acho que é interessante que tem alguns detalhes da lenda do lobisomem aqui que eu acho que são bem únicos. Por exemplo, o lobisomem ele tem frutas favoritas, ele gosta muito da pinha do mato, que algumas regiões chamam de araticum, ou de marolo também, e a goiaba, principalmente a goiaba roxa ou vermelha. Aqui tem a roxa também, que eu nunca tinha visto, mas dizem que é uma das frutas favoritas, que se o lobisomem, inclusive, te ver embaixo de uma goiabeira desse estilo, ele pode até te atacar. Existem algumas formas de você quebrar o encanto do lobisomem. Por exemplo, você pegar uma cueca, né, do suposto lobisomem, botar num pilão e socar o pilão 3 vezes. Também você consegue quebrar o encanto de um lobisomem dando um tiro no dedo mindinho do pé esquerdo dele. Ele volta à forma humana, mas com ódio de você, porque você descobriu a identidade dele. Então ele vai tentar te matar. E agora uma questão que é interessante é que no início acabava que essa lenda do lobisomem ela faz um paralelo, né? Porque o lobisomem geralmente é um homem. E o paralelo é a mula sem cabeça, que pode ou ser a mulher do padre, mas que comumente é uma 7ª filha, né, de 6 filhos homens, nascendo em sequência uma filha mulher, que o irmão mais velho, quer dizer, o segundo irmão antes da mais nova, não foi batizado como Augusto ou Custódio. E é interessante que aqui você realmente tem Augustas e Augustos e Custódios, justamente em função dessa questão de ter nascido em carreira, mulheres ou homens em sequência. E aí a mula sem cabeça, ela se transforma em mula também na quaresma. Tem uma questão que eu até discuti isso na minha dissertação, que parte dessas histórias podem ser uma forma de controlar criança mal criada, né? Porque você criava aquele medo, principalmente aqui na região que é uma região muito católica, né? Que tem aquela cultura muito forte, de você impedir das crianças aprontarem muito durante a quaresma, que é um período, né, de recolhimento, né, de que as pessoas estão mais em meditação do que em festas e em questões mais nesse sentido. Mas dizem que a mula ela se transforma também na quaresma e corre 7 cidades numa noite, antes de voltar à forma normal. Também existe uma maneira de você acabar com o encanto da mula. Você tem que observar ela pela fechadura de uma porta. Com uma mão você tem que estar com um cabresto de burro e na outra mão uma cumbuca de milho, e você tem que oferecer para ela o milho assistindo ela pela fechadura. Que aí ela teoricamente voltaria à forma humana e quebraria o encanto da mula. E existem também algumas comprovações, né, de que a mula passou por ali, que tem várias cidades aqui na região do Vale que você vê numa igreja ou num casarão antigo uma pegada de mula, né, como se tivesse levado um coice, muitas vezes numa altura inclusive bem alta. Parece que tem até uma aqui em Chapada, não sei se é na casa paroquial, é alguma coisa assim, mas lá na sede, não é nas comunidades onde eu trabalho, por isso que eu também não tenho tanta informação.
Aí, por falar em mula e lobisomem, não sei se você chegou a ver aquela série que tá até na Netflix, da Cidade Invisível. Não, Chegou a ver, Grace? Que é uma série de não. folclore brasileiro que eles trazem, né, personagens do folclore nacional para o ambiente do Rio de Janeiro atual, como se eles fossem vivendo em meio às pessoas normais e tentando disfarçar a identidade deles. E aí eu vejo que assim, tem vários elementos dessa série mesmo que são até bem fidedignos ao que a gente vê na cultura daqui. Né? Um exemplo que tem nessa série é o próprio Saci, que eu fiquei muito surpreso de ver história de Saci aqui, né? Uma coisa que eu não esperava no início. E eu vi o primeiro contato que eu tive com o Saci foi justamente através de duas crianças na região rural de Boa Vista. Eu cheguei e aí tava uma criança de um lado, uma menina de um lado e um menino do outro, e aqueles redemoinhos de areia, sabe? Como se fosse aquele redemoinho que forma com o vento mesmo. E aí a menina gritava, não, o menino gritava, sebo no cesto, e a menina gritava, aqui tem Maria, olhando para o redemoinho. E eu fiquei, mas o que eles estão fazendo, né? Tipo, que história é essa de sebo no cesto, aqui tem Maria? Aí quando eu perguntei, eles falaram que era justamente as palavras para o Saci. Que quando você vê o redemoinho, é o Saci que está ali dentro, ele está invisível, e aí, quando você grita sebo no cesto, é como se você estivesse provocando ele. Aí ele fica com raiva e aumenta a força do redemoinho. Já quando você fala que tem Maria, você está meio que acabando com o poder do Saci, cortando o encanto dele. Então você diminui o redemoinho. Então o menino que queria botar fogo na fogueira estava gritando sebo no cesto, e a menina com medo, menorzinha também, gritando aqui tem Maria, que tem Maria. Aí também dizem que quando você vê o redemoinho, você pode jogar sal no ou farinha, às vezes, dependendo da versão. E quando você joga isso no redemoinho, o Saci fica visível. E aí você tem como jogar uma peneira para prender ele na peneira e depois colocar ele dentro de uma garrafa. E uma vez que ele esteja dentro da garrafa, ele é obrigado a te satisfazer alguns desejos, como se fosse um gênio da lâmpada brasileiro. E tem uma lenda que é praticamente assim, muito parecida com essa lenda do Saci aqui, que é a lenda do Fomaliar, ou Famaliar, ou né, mais popularmente conhecido como Capetinha na Garrafa, que dizem que é uma lenda muito geralmente vinculada ao tal do livro famoso, né, de São Cipriano, ou outros livros de rezas mais bravas, assim, né, rezas proibidas, digamos assim, que ensina como você cria um capetinha para você guardar ele na garrafa, e aí você alimenta ele com agulha virgem ou com fumo de rolo e gotas de sangue. E ele te dá muita riqueza, né? Te dá riqueza, te dá poder. O homem fica cheio de mulher querendo ele. Se ele é um fazendeiro, ele fica cheio de gado. Então ele acaba tendo uma fartura inexplicável e misteriosa. E existem também relatos de gente que dizem que viu, que tem algumas pessoas que ainda hoje a comunidade diz que tem capetinha na garrafa. E a pessoa não é tão rica nem nada do tipo, mas muita gente jura de pé junto que aquela pessoa tem. E aí, uma das provas disso é que em determinados momentos do ano, principalmente em quaresma também, o capetinha consegue escapar da garrafa e dar uma surra nessa pessoa. E tem, inclusive, testemunhas que já viram isso acontecer, que jura que viu, de fato, o capetinha batendo em alguém lá e, na verdade, a pessoa apanhando de uma coisa que ninguém vê. Então, assim, são um exemplo também de uma coisa que é muito vivo mesmo. A pessoa jura que existe, de fato, aquela coisa que a pessoa guarda num cômodo ou num espaço escondido da casa que ninguém pode ter acesso, mas são coisas meio que proibidas. Inclusive, não é bom nem comentar e tal. Igual tem, por exemplo, algumas rezas que também são proibidas, né? Tipo, existe a tal da lenda da reza famosa, que muita gente fala aqui, que era muito usada por pessoas que queriam se disfarçar, tipo, foragido de algum tipo de crime, por exemplo, que é a reza de você se transformar numa moita. Então, na verdade, você fica invisível para qualquer um que esteja tentando te alcançar. Geralmente dizem que você se transforma numa moita ou num tronco, né, ou alguma coisa, algum objeto relacionado à natureza,
mas inanimado. E aí, se você está transformado naquela situação, a pessoa que se transformou em moita, por exemplo, se cair um raio naquele momento, ou se um galo cantar, ele não pode voltar para formato original. Assim como se alguém for lá e pegar e cortar a moita, ou pegar uma lasquinha daquele pedaço, aí também pode se transformar num cupinzeiro. Mas se aqueles objetos acabarem sendo danificados de alguma forma, ele fica preso naquela forma eternamente. Deixa eu ver. Uma outra lenda também que é interessante aqui na região é a tal da lenda das pedras mágicas, que dizem que muitos animais têm essa pedra. Principalmente animais selvagens, tipo o veado, por exemplo, que caçadores antigamente eles iam principalmente atrás de veado, né, para caçar, mas também o boi, principalmente boi muito brabo, touro, né, eles costumam ter essa pedra. Que aí o animal cospe essa pedra e ele logo que cospe ele tenta comer de novo. Dizem que é uma pedra peluda e que quem consegue capturar essa pedra, além de ter muita sorte na vida, também acaba tendo domínio sobre aquela espécie de animal. Então, por exemplo, se você tem uma pedra do veado, você não precisa nem caçar. O caçador ele só mostra a pedra assim no mato, que os veados vêm todos automaticamente, ele consegue abater o que ele quiser. A mesma coisa os bois, dizem que os bois seguem quem tem a pedra do boi. Então tem história aqui de pessoa que tinha essa tal dessa pedra mágica e aí ele ia andando e os bois das outras fazendas iam atrás dele e ele quando via estava cheio de boi, justamente por esse poder de atração da pedra. Que também tem algum poder de, como se chama, de cura de venenos. Na verdade, de cura de um modo geral. Se você pegar uma lasquinha daquela pedra, ela pode ser usada para fazer garrafadas muito raras, mas também para curar determinadas doenças, às vezes até algumas doenças que não se considera que tenha cura. E tem vários tipos de pedra, porque, por exemplo, aqui mesmo na comunidade onde eu tô, que é Cachoeira, tem um açougue, e esse açougueiro já falou que ele já viu pedra, mas tirada do bucho do animal. Agora, a pedra verdadeira do poder é aquela que o animal cospe, e ela inclusive tem pelos. Mas se você tirar ela do bucho, ela não tem esse mesmo poder. Mas tem vários açougueiros da região que confirmam que isso de fato existem pedras no bucho de animais. Deixa eu ver outra lenda interessante aqui. Assim como tem a pedra dos animais, também tem a pedra do raio, né, que é uma coisa que eu também estou estudando um pouco agora na minha tese, né, porque tem relação com questões climáticas, e dizem que quando cai um raio, ele derruba uma pedra do raio dentro da terra, e ela é geralmente enterrada a 7 palmos, por conta da força do raio, e aí ao longo dos anos, de 7 anos, ela vai subindo, até que ela sobe, ela fica visível, é uma pedra inclusive bem lisa, eu já vi essa pedra aqui, de fato tem gente que tem essas pedras em casa, mas é muito raro porque dizem que ela atrai o raio justamente. E aí quando ela sai da terra, dizem que cai outro raio naquele lugar. E aí é interessante porque as comunidades aqui não associam isso, mas existem lendas africanas, principalmente relacionadas a Xangô, né, que é o orixá do raio, que diz que justamente ele joga o martelo dele na terra, e esse martelo assume o formato de uma pedra que fica enterrada por 7 anos, e depois de 7 anos ele volta para os céus. Então talvez, provavelmente, essa lenda possa ter alguma inspiração nisso, ou alguma relação, e ao longo do tempo essa explicação se perdeu, até porque as comunidades não têm essa cultura tão forte de orixá, e sim de catolicismo, e com isso acabou ficando. Mas, de fato, as pessoas encontram essas lendas aqui. Uma lenda que também é retratada nessa série da Netflix, Cidade Invisível, e que também existe um paralelo dela aqui, mas que é um tabu muito grande, ninguém comenta isso. Eu sei que existe, mas as pessoas não gostam de falar no assunto, é o tal do corpo seco. Que seria uma pessoa que em vida, né, foi uma pessoa ruim, né, que fez mal para muita gente e tal, e que uma vez que ela morre, nem a terra aceita o corpo dela, nem ela pode ir para o céu, nem para o inferno. E aí com isso ela acaba meio que voltando. E existe até em mais de uma comunidade que existe alguma versão dessa lenda, principalmente em relação
ao túmulo se abrir de alguma forma misteriosa e sair uma mão lá de dentro, com unha e coisas nesse sentido, e sempre isso termina com algum tipo de exorcismo, geralmente do próprio bispo ou alguma autoridade religiosa mais menos comum, assim, que não é o padre comum que está ali sempre, entendeu? Vem de fora para justamente acabar com aquele feitiço. E assim como tem a lenda da mula sem cabeça, também tem lenda de bruxas aqui. É uma coisa que no início era meio difícil de chegar nesse ponto, mas até que algumas pessoas, principalmente na região mais rural, revelaram isso, que às vezes a sétima filha não se transforma numa mula, ela se transforma numa bruxa. E nesse caso, essa bruxa, ela, além de ter alguns poderes mágicos, né, a Erika tá falando do corpo seco do Chico Abelha. O Chico Abelha é uma figura sinistra, assim, incrível o canal dele, maravilhoso. É uma inspiração muito grande, realmente. Fantástico. Mas a bruxa, ela se transforma numa mariposa e ela suga sangue das pessoas dormindo ou vinho. Disse que às vezes você vai num boteco e aí vê uma mariposa voando perto das garrafas e aí eles acreditam que aquilo pode ser uma bruxa transformada. Mas a bruxa, geralmente, ela não tem uma relação tão direta com a quaresma. Existem relações assim que fazem de que, às vezes, ela pode se transformar em outros períodos. E, muitas vezes, o poder da bruxa é mais no sentido de jogar praga nos outros. Né? Que ela tem um olho ruim, naturalmente. Porque, assim, aqui tem essa questão do olho ruim, né? Que tem o quebrante, tem o mal-olhado e tem o olho ruim. O quebrante é quando você olha com uma admiração muito grande para alguém, tipo uma pessoa muito bonita, ou um neném, ou uma grávida, ou alguém que tem um cabelo muito bonito, alguma característica que chame muita atenção. Não só necessariamente pessoas podem receber quebrante, animais também podem receber quebrante, plantas podem receber quebrante, carros podem receber quebrante, televisão pode receber quebrante, etc. E o mal olhado já é quando você olha com raiva para alguém, quando você olha com vontade de prejudicar alguém. E o olho ruim já é a pessoa que já olhou, secou a pimenteira, olhou, a pessoa já fica abatida, olhou, o neném já chora, então olhou, o cachorro sai correndo. E muitas vezes existe até uma teoria de que para você identificar um olho ruim ou uma bruxa, você olha durante a missa, na hora que o padre vai levantar a hóstia, que quem não olha para a hóstia nesse momento dizem que pode ser ou uma bruxa ou uma pessoa do olho ruim. Tem essa Daniel, teoria aqui. Deixa eu te perguntar duas coisas. Por exemplo, essa coisa do olho do quebrante, do mal olhado, eu conheci como mal olhado, né? As pessoas... No Rio, na verdade, se fala quebranto. Aqui se fala quebrante. Lá em Minas, em Além Paraíba, eles falam quebrante. E lá eles amarravam uma fita vermelha no braço do bebê, ou colocava uma figa, que isso era para proteger a criança ou o animal do quebrante ou do mal olhado. E a história da mula sem cabeça, lá em Além Paraíba, eu cresci ouvindo a história da mula sem cabeça. A minha avó contava que ela estava numa casa, ela morava numa casa que era uma chácara, mas era toda cercada. E ela ouviu barulhos de cavalo, e ela achou estranho, porque não tinha como o cavalo entrar. Quando ela olhou, ela começou a perceber que, quando ela olhava pela porta, tinha um clarão na porta. E aí, na hora, ela pensou na mula sem cabeça, e as crianças começaram a ficar com medo, sem nem saber o que era. Assim, a princípio era só um cavalo, mas as crianças ficaram com muito medo, e ela pôs as crianças embaixo da mesa, e ela olhava pela porta, ela falou que ela não via o cavalo, ela só via o fogo passando. Aí ela contava isso, assim, que isso realmente tinha acontecido. E aí ela falou assim que depois ela começou a orar, as crianças começaram a orar, a rezar, né? Eles eram católicos, e aí o clarão sumiu. No dia seguinte, quando o meu avô não estava em casa, ela estava sozinha. No dia seguinte, ela falou que depois o meu avô chegou, não viu nada, falou que não tinha acontecido nada, mas no dia seguinte eles foram e em torno da casa estavam as marcas da mula e a cerca inteira arrumadinha, tipo assim, o cavalo não derrubou a cerca, mas só entrou, e assim,
não tinha, que é que ela falava que era o mais louco, que não tinha a pegada indo pela cerca ou pulando a cerca. A pegada surgia em torno da casa e desaparecia em torno da casa, assim. Então, e a minha avó contava muito isso. E Quaresma era uma época que a gente tinha que ficar muito atenta a essas Muito medo, coisas, né? E eu hoje, achava hoje muito, isso muito mudou muito interessante. aqui, mas na época, dizem os mais velhos aqui, contam que o povo, inclusive, assim, não varria a casa durante a quaresma, não podia arrumar cabelo, tinha que se recolher, tinha uma série de questões que o povo realmente respeitava muito aquele período. Agora eu queria te perguntar outra Pode coisa, falar. com relação à bruxa. Ah, Porque assim, uma coisa sim. que você fala muito, que você está falando e que a gente sabe, que você traz, que é essa coisa de benzer, a força, Uhum. né, de se curar, de se cuidar através da reza, da benzedura, a força das ervas, né? E aí eu ia te perguntar isso antes de você falar das bruxas. Isso, em algum momento, está relacionado à sabedoria da mulher ancestral e como sacerdotisa ou como bruxa, mas aí a bruxa aí aparece como uma pessoa que faz o mal, Sim, né? aqui geralmente aqui a bruxa ela é associada a uma coisa mais negativa. Geralmente passa praga e faz uma coisa mais nesse sentido. Inclusive, ela é muito. Quando ela é colocada, ela é muito posta como uma oposição à benzedeira. Né? A benzedeira ela é do bem, ela está lidando com forças divinas, né? De Deus, invocando a Deus para curar alguém. Enquanto a bruxa ela é muito associada a pacto, a coisa do mal, a justamente esses livros de São Cipriano, esses livros de rezas mais antigos que não seriam tão bem vistos pela própria cultura local. Inclusive, assim, é um parênteses também, né? Porque Chapada do Norte, apesar, né, eu trabalho justamente em comunidades que tem essa característica do catolicismo popular, né? Isso é muito mais forte. Mas essa região como um todo, eu já tive até uma conversa com um dos padres daqui, que inclusive são padres que geralmente vêm que são muito abertos para esse tipo de cultura, né, e de questões da situação mesmo da cultura local. Então eles têm um entendimento muito bom sobre isso, né, e uma leitura histórica, inclusive, com relação a isso. E o que um dos padres me colocou é que justamente isso tem a ver com a característica da evangelização dessa região. Porque na época, né, que todo o Brasil recebeu jesuítas, né, praticamente. Mas essa região não teve acesso a jesuítas. Primeiro porque não tinham padres o suficiente na época, e segundo porque era uma região meio considerada perigosa, muito isolada, e os índios que tinham aqui não eram aqueles índios que os portugueses queriam catequizar. Eram índios que os portugueses na época, né, os tropeiros, né, os colonizadores, queriam era expulsar da região, até porque era uma região que sabidamente tinha uma quantidade de ouro, então eles estavam interessados em explorar essas terras. Então, com isso, quem veio fazer essa catequização eram leigos, justamente trazendo livrinhos de rezas antigos e trazendo essas rezas de tradição familiar. Por isso que cada família tem uma benzeção muito específica. Você não vê assim uma benzeção, é muito raro ter uma benzeção em comum entre várias famílias, principalmente com relação a quebrante mal olhado. Praticamente cada família tem a sua reza diferenciada. Agora, uma das rezas que eu vou ensinar depois, que é bem comum, é essa de São Bento. E essa de desengasgar também ela é considerada uma reza assim, que ela é mais comum. As pessoas, em geral, aprendem elas com versões com poucas variações ou idênticas. Mas uma coisa que também é interessante, porque eu tenho vários amigos que trabalham com folclore, né, e acabei que eu me entrei um pouco nessa linha, mesmo não me reconhecendo como um folclorista, né, meu trabalho é na educação, mas nessa interface, porque é a realidade local, né, eu estou imerso nessa realidade, então, de certa forma, acaba absorvendo isso. Mas, por exemplo, na própria lenda do lobisomem, igual eu falei, geralmente se associa o lobisomem sempre ao sétimo filho, né, de uma família de 6 mulheres. Então, teoricamente, só existiriam homens lobisomens. Mas aqui teve um caso curioso de uma lobisomem fêmea, que foi uma coisa que até então meus amigos folcloristas nunca ouviram falar, e que a prova de que era uma lobisomem fêmea é porque apareceu uma porcona, né, atacando as pessoas,
e que ela tinha uma peruca loura e teta de porca. Então, que isso foi a prova de que era uma lobisomem fêmea, que é uma coisa que até então eu já dividi com vários amigos e eles nunca ouviram falar nisso. E a questão do lobisomem tem alguns casos aqui tem um caso interessante também de uma criança que se transformava em lobisomem, que virava um cabrito, né? Nessa família tinha um tio dele, eu acho, que também se transformava em cabrito. E aí nasceu essa criança que virava um cabritinho e encontraram esse cabrito comendo galinhas. Então, que isso foi uma coisa que chocou muito a comunidade na época. E aí virou toda aquela história do lobisomem e tal. Mas então é só para dar esse parênteses que, teoricamente, né, diante de um relato de uma porca loura de peruca, talvez possa existir alguma lobisomem fêmea. E muitas vezes, quando você pergunta para os velhos, né, por que não está mais aparecendo lobisomem, nem mula sem cabeça, eles já falam logo na cara que o povo parou de ter filho, né? Hoje em dia, quem tem 7 filhos, né? Ninguém tem. Então os lobisomens entraram em extinção, morreram de velhice e não está mais nascendo lobisomem. E aí, quando hoje se fala em bruxa, quando se fala em bruxa, se fala em mula, se fala em lobisomem, geralmente se associa isso a um pacto mesmo, com capeta, com alguma entidade, né? E principalmente algum livro de feitiçaria. Mas o que eu ia falar também é que é o outro parênteses que eu abri e não fechei, que Chapada eu trabalho nessas comunidades que tem essa característica mais forte do catolicismo popular, mas Chapada também é considerada como a terra dos feiticeiros de Minas Gerais. Principalmente o lado de lá do Rio Araçuaí, que é onde ficam, né, as populações, principalmente, tem muitos quilombolas, a população ela tem uma cultura negra muito forte, né, do candomblé, inclusive do boneco voodoo, é uma coisa que é comum realmente aqui. Então, com isso acaba que existe uma certa diferença muito grande entre a cultura do lado de cá e do lado de lá do Rio. E tem até um ditado popular, né, daqui da região que fala de 4 cidades, né, que são cidades vizinhas, que fala Berilo é para negócio, Badaró é para rezar, Chapada é para feitiço, Minas Novas para roubar. Né, justamente porque Berilo acabou se desenvolvendo mais comercialmente, Badaró tem uma questão de religiosa forte também, né, do catolicismo, muita beata e tal. Chapada já é considerada como uma terra dos feiticeiros e Minas Novas para roubar porque é uma cidade maior, então assim já se desenvolveu a ponto de ter algum tipo de insegurança nesse sentido. Deixa eu ver outra história aqui. Alguns animais que têm conexão com que dizem que dá azar ou que não é bom você ver. Então, por exemplo, se você se você está indo fechar um negócio ou se você está indo fazer uma prova, fazer um concurso, fazer alguma coisa assim de mudar a sua vida e passa no seu caminho de atravessar a estrada, né, atravessar o seu caminho, uma alma de gato, que é um pássaro bonito, né, que tem até um rabo comprido, ou um soim, que é um miquinho, sagui, que a gente tem no Rio, diz que pode voltar para casa que vai dar errado, que não vai dar certo o negócio ou o concurso, seja lá o que for que você estiver indo fazer. Inclusive viagens, dizem que é bom. Muita gente, os mais velhos, falam que se viu uma alma de gato atravessar, ou se viu um soim atravessar o caminho, que desfazia a viagem, adiava para depois, para não correr risco de ter um acidente ou alguma coisa nesse sentido. A alma de gato, inclusive, tem justamente esse nome, porque no Brasil inteiro, inclusive aqui, existe essa lenda de que à noite esse pássaro se transforma em um gato e vai, né, caçar e vai fazer as coisas que um gato geralmente faz. Mas é um pássaro, inclusive, bem bonito. E assim como tem a alma de gato e o soim, o acauã, que é um gaviãozinho bonitinho até, ele é muito associado à morte, né? Que diz que se um acauã canta num toco, tipo um toco de árvore, é sinal de que alguém vai morrer daquele lado que ele tá. Então, por exemplo, se tem um córrego e o acauã cantou desse lado, é que vai morrer alguém desse lado. Se o acauã tá cantando do lado de lá, é porque alguém daquele lado do córrego ou do rio vai morrer. E tem pássaros também, tem animais que trazem sorte, ou que trazem presságios, né, que vão dizer alguma coisa relacionada ao futuro. Que tem o guaxu, que também é um exemplo que está até na minha dissertação, que é um pássaro preto que faz os ninhos que parece
uma bagunça assim pendurada na árvore. Você vê um monte de coisa de galho trançado, mas forma tipo uma bola, às vezes é meio disforme, pendurada em galho de árvore assim. Diz que se ele fizer o ninho muito baixo, perto do córrego ou perto da beira do rio, sinal de que aquele ano vai ser de seca. E se ele faz no alto do morro, sinal de que vai ter enchente, que vai ter muita chuva, que vai ser um ano que pode até ter risco, né, de inundação, alguma coisa nesse sentido. E tem outros animais também que são associados à sorte ou falta de sorte, né? Dependendo da situação. Um que também é considerado muito positivo, que é um pássaro também, é o tal do zabelê, que é um pássaro mais ou menos do tamanho de uma galinha, né? Um pássaro do cerrado, típico dessa região, que a grande questão do zabelê é o poder dele de curar veneno. E ele é meio que um amuleto. Muitas vezes as pessoas têm ou patas de zabelê ou inclusive penas de zabelê, anda com ela para se proteger de cobra, principalmente cobra. É o mais comum. Porque qual é a lenda, né? Essa lenda do zabelê, ela conta justamente a história de como que a comunidade descobriu Ninho de Iguaçu. É isso mesmo, Laísa. O Ninho de Iguaçu é uma bagunça de fato. Ele é tipo um monte de trançado, só que ele é totalmente disforme. Vocês já devem ter visto até aqui. Mas o zabelê, ele tem a lenda de como que as comunidades da região descobriram que a imburana, que é essa árvore mágica também do cerrado, que tem uma semente com um cheiro muito gostoso, que é muito associada também a curar veneno. Tipo, se você é picado por um escorpião, se você não tem a tal da pedra negra, a primeira coisa que geralmente as pessoas dizem é para você tomar imburana, né? Ou torra ela e come ela, ou você já tem a imburana chá de imburana ou a imburana na pinga, a semente dela. E aí dizem que a descoberta de que a imburana cura veneno foi um caçador que foi caçar um zabelê, justamente, e aí nisso que ele matou o zabelê, ele pisou numa cobra, e o veneno dessa cobra tinha justamente o poder de cegar a pessoa. Então ele foi perdendo a visão, nisso ele entra em desespero, cai no chão, e aí quando ele cai no chão, que ele começa a se aproximar e encostar no zabelê que ele tinha matado, diz que a visão dele começou a voltar um pouco. E aí ele pegou o zabelê, foi meio que caminhando, engatinhando até a casa dele, e aí, quando ele chega em casa, que ele abre a barriga do zabelê e abre o papo do zabelê, ele vê que está cheio de semente de imburana. Aí ele associa que aquilo tinha algum potencial de curar o veneno dele, ele come uma semente daquela, né, e faz um chá, sei lá o que ele fez na época, mas isso meio que garantiu a cura dele daquele veneno. E aí, a partir daí, ele espalhou essa notícia de que a imburana cura veneno e o zabelê também. Então, é muito comum aqui, gente, ter pezinho de zabelê ou pena de zabelê como um amuleto contra cobra. E a imburana, ela é inclusive usada para benzer as casas, para evitar de entrar cobra, aranha e escorpião. Né? Coloca que a benzeção para você expulsar escorpião de casa e não deixar entrar bichos perigosos na casa, ela é uma variação dessa reza que eu vou ensinar depois, que é a reza de São Bento. Mas ela, basicamente, você vai benzer 3 quinas da casa. Aqui as casas quase sempre, todas as casas antigas da região são casas quadradas, né, de 4 quinas. Então você benze 3 quinas e deixa uma quina aberta, porque é justamente onde o mal vai sair da casa. E aí você tem que benzer 3 vezes cada uma das quinas e geralmente se coloca uma semente de imburana, ou se você tiver uma sarapantaia, que é uma outra planta que também é considerada mágica, né? Tem várias questões associadas à sarapantaia, ou uma guiné, né? A figa de guiné, que eles chamam, que é a raizinha da guiné, ou então uma figuinha mesmo, naquela quina que você benzeu para expulsar mal, expulsar escorpião. E assim, é impressionante ver que tem casas aqui que realmente tem uma quantidade de escorpião muito grande. Esse ano mesmo, aqui onde eu tô, em Cachoeira, teve muitos casos de ataque de picada de escorpião e tal, e ninguém vai no médico. É imburana, é pedra negra, é benzeção, e é isso daí mesmo, assim. Uma coisa corriqueira até.
E eu já vi muitos casos de pessoa que estava com a casa completamente infestada, aí manda benzer de tirar o escorpião da casa e simplesmente, milagrosamente, desaparece o escorpião e não tem mais nenhum, fica muito tempo sem aparecer. Então, assim, é realmente uma coisa que a gente não tem explicação. Assim como, por exemplo, outro relato de benzeção que eu acho que me impressionou muito foi de ouvir até tipo o pessoal da zootecnia, né, agrônomos, relatando como determinadas doenças de animal, principalmente a bicheira, que dá aqueles vermes, como se fosse, né, na carne do boi, né, da criação, e é muito difícil de tratar, inclusive com venenos próprios para isso. Enquanto que uma benzeção, e a benzedeira nem vai no lugar. Eu até estava fazendo uma entrevista ontem sobre isso, com uma benzedeira que sabe essa reza de tirar bicheira, e ela me falou que ela nunca vai no lugar, ela só pergunta em que parte do corpo do animal que está a bicheira, porque aí ela fala assim, tipo, no meio da reza ela fala, cura, sei lá, o cachorro de fulano que está com bicheira no pescoço, ou o gado de fulano que está com bicheira na pata. Ela só precisa ter esse tipo de informação e ela de longe mesmo benze e diz que esses agrônomos e zootecnistas me falaram que viram os bichos se jogando assim, um por um, assim, fazendo filas e pulando da ferida no desespero de se salvar. Que é um negócio que não tem explicação. E isso está passando de geração para geração? As benzedeiras são as pessoas mais antigas. Os netos, os filhos sabem, estão aprendendo, estão levando. Tem um caso ou outro que eu sei que a pessoa aprendeu jovem, que aprendeu a benzer, mas em geral ainda é uma crítica das benzedeiras mais velhas de que a comunidade não tem tanto interesse assim de aprender. Isso eu até associo a algumas... perdendo, né? Porque assim, eu cresci de certa em forma, Minas, né? Eu cresci numa Minas que é mais para Rio do que para Minas, que é a zona da mata, pertinho aqui do Rio de Janeiro. Mas eu cresci ouvindo isso, eu cresci sendo benzida, né? Tinham isso, as vizinhas da minha avó benziam a gente, amarrava a figa de Guiné. Você está falando, a minha infância está vindo assim, uma memória atrás da outra. Com a figuinha de Guiné atrás da porta, né? E aí, hoje em dia não existe mais isso, assim, não se fala mais, ninguém nem sabe que é quebrante, está com quebrante, está com mal olhado, está com não existe mais, ninguém em Paraíba se perdendo. Uma coisa que eu vejo aqui é que assim, os jovens eles acreditam muito ainda. Você vê os jovens muito normal, eles, tipo, tô com uma dor de cabeça, pode ser uma olhada, já liga pra avó, pede pra benzer, ou então algum jovem que tem terreno, cria vaca, por exemplo, pede pra benzer pra espantar cobra, ou pede pra tirar bicheira. Isso, assim, você vê que é muito comum, os jovens ainda dão muito valor pra isso aí é inegável. Mas o que eu vejo muito é que existe uma certa tendência de desaparecer essas tradições, no sentido de que os jovens não se empenham tanto em aprender e em manter isso vivo, né, de benzer e tal. Existem um ou outro que realmente benze, mas é muito difícil de você ver, e principalmente difícil do jovem assumir isso. Parece que tem alguma questão. Assim, eu vejo, por exemplo, que existem algumas situações que as pessoas associam que o benzedeiro, ou a benzedeira, né, o rezador, ele acaba absorvendo muito aquela energia, então no final da vida ele pode ter algum tipo de problema de saúde, ou às vezes dizem que a vida de benzedor não vai tanto para frente, né, que tem até uma questão, né, de uma abnegação tão grande que acaba não enriquecendo. Então existem algumas associações que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo, que pode ter alguma relação com as pessoas não terem tanto interesse de aprender. Mas, de um modo geral, eu acho que isso tem mais a ver com um desligamento das tradições por uma transformação da sociedade local mesmo, né? A modernização dessa sociedade, a chegada de tecnologia e coisas assim, do que outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa cultura ela também se adaptou de outras maneiras muito inesperadas. Por exemplo, igual eu falei, existe a benzeção à distância. Muitas vezes essa benzeção à distância, a pessoa pergunta para que lado mais ou menos que é a direção onde a pessoa está, ou então pede o nome todo da pessoa, ou uma foto para ela se concentrar.
Tem alguns casos que a pessoa, para benzer a distância, vai fincando uma faca no chão, e aí quando termina a reza, finca toda, como se o chão estivesse transportando aquela benzeção. Mas eu já vi caso de benzedeira que benze por WhatsApp, por mensagem de vídeo, por Sério? Skype. Então, assim, existem certas adaptações que você vê que... Mas isso gente mais velha. Gente mais nova, de fato, assim, eu não vejo tanto assim, não. Agora, um outro exemplo são as parteiras, né? Que você vê que foi uma conclusão do meu TCC na graduação, na verdade, de que esses saberes eles estão em risco de extinção, e o caso das parteiras é uma extinção já declarada. Não existe mais parteira, pelo menos não se reconhece mais, por conta até de questões legais, né? De hoje não se exigir que o parto seja feito no hospital, né? Toda essa preocupação com a situação da grávida e do neném, mas existiu um relato que eu vi aqui numa região bem mais rural mesmo, de uma menina que o sonho da vida dela era ter o neném dela com a avó. E a avó, que era uma parteira assim, muito reconhecida e tal, na comunidade, mas por conta da chegada dos médicos, ela falou, olha, eu não vou fazer porque a gente sabe que hoje a gente corre o risco de ser denunciado, isso pode dar problema para mim, então é melhor você ir para o hospital. E aí disse que a menina forçou tanto para não ter o filho no hospital, e a avó, tipo, ficar com pena e acabar fazendo parto, que acabou perdendo o neném. Então a gente vê que assim... E por outro lado, tem relatos como, por exemplo, o caso de Dona Licota lá de Boa Vista, que quando o médico chegou e viu o quanto de gente que falava que tinha nascido nas mãos de Licota, ele foi lá e parabenizou ela pessoalmente. Ela tem até uma cartinha lá, justamente reconhecendo, né, que o médico falava justamente assim, que nem na faculdade ele sabia de um professor que tivesse tido um sucesso tão grande em número de partos bem-sucedidos como foi o caso da Dona Licota. E aí, até aproveitando que eu toquei nesse ponto das parteiras, tem uma situação engraçada quando aqui você tem alguns nomes, além de Custódio ou Augusta, quando você vê uma Maria José ou um José Maria, muitas vezes é associado a uma dificuldade no parto, quando o neném está com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Aí existem, inclusive, rezas de parteira para desenrolar o cordão, né, para facilitar o posicionamento do neném, para tirar a placenta, e coisas nesse... São rezas, orações. E tem outras técnicas com plantas também. Inclusive, assim, uma das garrafadas que mais me impressionou aqui na região é uma garrafada para você ter filhos gêmeos ou trigêmeos. Que é uma garrafada que tem tiborna do mato e tem outra coisa que agora eu esqueci. E que são uma coisa assim, que você nunca ouvi, nunca imaginei, nem na medicina tradicional, convencional, não tem nada que faça você, a menos a inseminação, né, que aí já tem esse risco, a probabilidade maior, mas com exceção de um remédio, uma coisa que você toma para ter gêmeos, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Ô, Daniel, e, assim, deixa eu só fazer um parênteses, peraí. A Maína, que saudade de você, que delícia. Belém. A Maína está aqui. Ela está falando, aqui no Pará também percebemos que as gerações atuais já estão desconectadas dessa tradição de bênção. Lá também era muito ainda rico, mais né? em Belém, Saudade né, que é uma dela. cidade grande também, mas eu vejo que Belém tem ali um tesouro muito grande, que aquele mercado ver o peso. Eu fico até preocupado se as novas gerações vão dar continuidade na cultura do ver o peso, ou se existe também um risco nesse sentido, né, de Dona Coló e todas aquelas outras sábias ali não terem sucessoras preparadas para isso. Que é uma coisa assim que eu vejo que é realmente uma crise da cultura popular hoje, esse risco, né, de desaparecimento da cultura local. Agora, por falar nisso, né, por falar em benzeção e parteira, isso foi até uma questão assim que tem uma amiga minha que trabalha com resgate de parteiras, né, doulas, que é um movimento muito atual, né, do parto humanizado, de recuperar essas tradições. E essa minha amiga ficou assim abismada como que eu cheguei a ter acesso a determinadas rezas de parteira, que teoricamente não são passadas, é muito difícil passar, muito menos para homem.
Então, assim, até vou passar aqui, né, que é uma reza bem simples, que é uma reza engraçada, até que fala assim: minha Santa Margarida, não tô prenha nem parida. Vós me dás a luz, que a minha arca está caída. E é uma reza que era comum. Quase toda parteira conhece essa reza aqui. E ela é muito usada para você tanto virar o neném quando ele está numa posição errada, como para depois expelir a placenta, né? Quando às vezes acontece, a mulher não soltar naturalmente. Então elas usavam essa reza justamente para isso. Deixa eu ver. Mais um exemplo também que tem a ver com questões da floresta, né? E que também eu acho que tem até que às vezes tem uma confusão entre caipora e curupira. Geralmente a caipora é uma mulher, uma entidade feminina, e o curupira é um homem. E aqui tem uma confusão, às vezes as pessoas chamam de curupira, às vezes chamam de caipora, e muitas vezes chamam de senhor da mata ou a dona da mata também. Aí a Cida comentando. Então, eu fico surpreso também justamente por isso. Já são 10 anos e toda vez que eu venho, alguém me fala uma coisa nova. Esse caso do Senhor da Mata, eu achei bem interessante a história também, que é uma história meio que de terror, pelo menos para quem vivenciou ela. E é gente nova até, né? É caçador, mas é uma história até recente. Ele não deve ter nem 40 anos, a pessoa que me contou isso. E disse que ele presenciou e ficou horrorizado na época de estarem caçando. E aí tá lá no meio do mato. O povo aqui geralmente quando vai caçar, caça com cachorro, né? Coloca o cachorro para farejar. E aí, geralmente para veado, ou então algum porco do mato, algum bicho assim. E aí disse que os cachorros sempre cachorro bravo para fazer isso, soltou os cachorros foram como se já sabendo o que eles estavam indo caçar. De repente os cachorros entraram numa moita e voltaram chorando, desesperados. E nisso eles não viam o que estava acontecendo, mas eles ouviam e sentiam que tinha alguma coisa correndo em volta deles numa velocidade muito grande, assim, tipo, como se fosse uma ventania, e eles ficaram apavorados, e os cachorros entrando em desespero, de chorar muito, assim. Então ficou naquele pavor por um tempo, de repente escureceu tudo, acabou, tipo, o barulho do nada, eles saíram de lá, não caçaram nada, entrou em desespero e foram embora. E assim como os mais velhos, já que são caçadores, colocam muito essa situação de oferecer fumo para o curupira, ou oferecer fumo para a caipora, de colocar, né, um pedacinho de rolo de fumo, ou às vezes também uma cumbuquinha de farinha de milho, numa árvore, na entrada da mata, onde ele está indo caçar, para justamente não correr risco de ter esse contato. E é inclusive interessante ver isso, né? Como que o fumo e a farinha também parece, alguma relação com essas entidades mágicas aqui do Jequitinhonha, né? Não Sim, só o curupira, o caboclo, sempre tem alguma coisa relacionada com o fumo ou a farinha. Inclusive a farinha, né, que uma das coisas que eu também tenho investigado agora no doutorado são justamente essas simpatias, rezas relacionadas ao clima, né, relacionadas à chuva, relacionadas à seca, né, para fazer chover ou para acabar com desviar um vento, alguma coisa assim. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vê até no Rio de Janeiro, né, que tem essa relação forte da Prefeitura do Rio com a fundação do Cacique Cobra Coral. Inclusive, eu estava lendo um livro que fala justamente sobre isso, num dos capítulos, né, de climatologistas discutindo os aparentes milagres que aconteceram em Réveillon, no Rio de Janeiro, justamente diante de ter 100% de previsibilidade de chuva, e aí você vê ali na imagem de satélite a chuva desaparecer, se dissipar ou ser desviada de uma maneira totalmente inacreditável. Né, e o próprio Eduardo Paz, né, o César Maia, que inclusive são católicos, mas que tem essa relação muito íntima com a fundação do Cacique Cobra Coral. E aqui a gente não tem essa fundação, mas existem aquelas benzedeiras que, na época da seca, faziam um movimento da comunidade em torno das chamadas penitência, que o povo ia na beira do rio ou na beira de um córrego para pegar aquelas pedras e carregar no sol quente, geralmente descalço, e subir um morro para colocar aquela pedra no pé de um cruzeiro. E aí tinha todo um ritual de 9 dias, geralmente, de reza, repetindo esse ritual. E aí eles dizem que ou chovia durante esse ritual, ou no máximo 3 dias depois que acabava
de fazer essa novena da penitência. Eu Não é tava. só... Então, eu estava uma vez em Teresópolis, no parque da Serra dos Órgãos, num evento de educação ambiental, e aí o tempo estava firme, Daniel, estava firme, não tinha nuvem, não tinha nada, estava um tempo bonito. E aí tinha alguns indígenas participando e eles convidaram para a gente fazer a dança da chuva. E aí algumas pessoas aceitaram, né, os participantes. Eu participei, eu fiz a dança. Assim, parece que você entra em transe. É uma sensação louca. O meu corpo todo respondia de uma forma muito, muito diferente. E de repente começou a chover. E aí a gente estava na chuva, e aí depois eu tenho um problema com água, eu não gosto de chuva, tomar banho de chuva. Eu não senti nada assim de desconforto, e aí depois eles fizeram a dança ao contrário, a gente voltou, a gente estava rodando, aí a gente começou a rodar ao contrário, era uma outra música, a gente repetia, a chuva parou. E a gente ficou molhado, o evento todo, eu fiquei molhada, o evento, um frio danado. Nunca mais eu vou esquecer isso. Eu achei aquilo assim, eu saí de lá e falei, gente, se eu não tivesse vivenciado isso, eu não ia acreditar. Assim, as pessoas não acreditam. Eu vivenciei e eu falei, caramba, o que foi aquilo? É uma energia, uma força muito forte, assim. Ô Daniel, a gente já está quase também, indo para 1h30. Você tem que ensinar sua reza. Nossa. A gente, meu filho, você é para 7 lives, nossa, você difícil, não dá conta. Só para dar um exemplo em cima disso, que assim, aqui tem as rezas também, tem muitas histórias, eu tenho visto agora com essa questão do doutorado, muitas histórias de gente que andava na tempestade e não se molhava. E aí, tipo, andava, podia ir no meio da tempestade mesmo e chegava a ser um pingo, uma gota, assim. E que era considerado uma reza que fazia isso. Mas essas rezas que desviam a chuva, né, que não impedem você de se molhar, dizem que elas são um pouco mal vistas, né? São rezas que eles falam obrigatórias, então elas têm consequências porque elas alteram a natureza. A penitência já não, ela é considerada uma coisa do bem, um ritual benéfico. Mas a reza para desviar a chuva, eles dizem que a consequência principal é que ela pode não chover aqui, mas chove em dobro em outro lugar. Então isso acaba prejudicando alguém. E essa reza para não se molhar, existem diferentes versões. Tem gente que diz que ela é negativa, né, de causar algum impacto na pessoa que faz, né, ou em outra pessoa. E tem gente que diz que ela é neutra, que ela não causa nada, ela só impede daquela pessoa se molhar. Então, assim, né, para falar um pouco das rezas que eu falei que ia ensinar, primeiro eu vou falar a da Lua Nova, que é uma reza que ela é feita justamente na Lua Nova, sempre que você estiver nesse período e avistar a Lua, aí você diz assim: Deus te salve, Lua Nova, pois 3 coisas vou lhe pedir. Me livra do fogo, da água corrente e da língua de má gente que há por aí. Então ela te protege de fofoca, de incêndio e de afogamento. Agora, outra reza que ela é boa, principalmente, né, para quem trabalha com mato, né, para biólogo, que tem que corre algum risco, né, de acabar encontrando um animal peçonhento. Ao mesmo tempo, para biólogo não é muito bom, porque biólogo gosta de ver bicho, então, às vezes, não vai querer espantar esses bichos, né? Mas ela fala assim: São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Arreda bicho mal, deixa os filhos de Deus passar. Fala 3 vezes e pode entrar no mato. E assim como muitas vezes as pessoas andam, igual eu falei, com 3 sementes de imburana no bolso ou com um elemento relacionado ao zabelê, que pode ser a pata ou a pena do zabelê, que também tem esse poder de espantar o mal. Eu ensinei também já, né, a reza da parteira, e aí mais uma reza que eu acho que é muito interessante, né, que é útil para todo mundo, é a reza de desengasgar, que ela também está envolvida numa lenda que conta que, né, aqui tem muitas histórias nesse sentido, né, tem de quando Deus veio no mundo, e aí Deus fez as caminhadas dele, visitou pessoas, visitou lugares. Então, por exemplo, aqui nas comunidades, acho que nas 2 que eu estou mais frequentemente, Santa Rita e Cachoeira, tem esse elemento. Acho que Boa Vista, talvez em algum córrego também tenha isso, que é o rastro de Deus na pedra.
Então, assim, tem alguma pedra mesmo, uma lata lá de rio, beira de rio, tem uma pegada que é realmente, assim, muito perfeita a pegada. Você vê, parece que alguém pisou ali num cimento fresco, descalço, direitinho o pé, e num dos casos tem também uma pata de um cachorro do lado, como se fosse um cachorro e um humano que pisaram para pular para o outro lado. Porque do outro lado também tem igualzinho. Então, assim, é claro que a natureza muitas vezes produz formas, de fato, que se assemelham a formas que são comuns para a gente, que a gente associa com alguma coisa que é normal para os nossos olhos. Só que a gente vê que realmente a cultura tem essa alegação de como isso é especial, justamente porque parece que alguém pisou aqui do outro lado do rio, na outra margem. E aí tem uma que tem um cachorro e um humano, né, com uma pegada humana e uma pegada de cachorro, e na outra tem uma pegada de humano e uma pegada como se fosse de um bode ou algum bicho nesse sentido. Mas a lenda da reza de desengasgue conta que numa dessas andanças de Deus pelo mundo, ele foi buscar abrigo numa casa, e aí na hora que ele chegou nessa casa, tinha um homem muito bondoso e a esposa dele que era muito maldosa. E aí ele pediu esse abrigo, o homem falou, não, pode ficar aqui em casa, a gente te dá uma cama, te dá comida, te dá tudo. Enquanto que a mulher falava, não, tá louco que esse velho mal vestido vai dormir na minha casa. Ele, se quiser, que vá dormir no galinheiro com essa esteira velha aqui, no máximo. Então aí, né, o homem mesmo assim, né, se sentiu um pouco contrariado, mas foi dormir no galinheiro com uma esteira velha que a mulher deu para ele, apesar do marido questionar muito aquela situação. Aí no dia seguinte o velho agradeceu, foi-se embora, e que ele estava se afastando um pouco da casa, o filho desse casal engasgou com uma espinha de peixe, e aí começou a sufocar o neném. Aí, na hora, né, naquele desespero, a mulher falou assim, vai lá, marido, vê se aquele velho não sabe uma benzeção para curar a nossa criança e salvar ele desse engasgo. Aí eles vão atrás, o marido corre atrás do velho, aí ele chega, né, na casa, vê o neném lá naquela situação, aí ele cria essa reza, que fala assim, homem bom, mulher má, esteira no chão, meu lençol não. Aí dá um tapa nas costas do neném. Aí repete, homem bom, mulher má, esteira no chão, meu lençol não. Aí bate de novo, aí fala de novo, na terceira vez a pessoa desengasga. Tem algumas variações, tem uma que inclusive fala, homem bom, mulher má, galinheiro de galinha, esteira rota, sem São Brás. Porque São Brás também é muito associado a questões de desengasgar, né, problemas de respiração, coisas nesse sentido. Mas então essa lenda, que tem associação com essa reza, fala justamente que esse homem maltrapilho seria Deus disfarçado para tentar testar aquele casal, a fé do casal e tal. E nisso, diante daquela situação, ele lança aquelas palavras, né, do homem bom à mulher má, e isso acabou se permanecendo de geração em geração. Acho que é isso então, né, amiga? Como a gente já está demorando bastante, já estouramos o tempo, a gente encerra. Então, qualquer coisa eu volto, que ainda tinha muita coisa para falar, mas se deixar, igual eu falei, tem que me dar limite, porque... Volta a terceira vez, Daniel. É porque é muita riqueza, né? Assim, você está há 10 anos, as pessoas que entraram agora por último, essa live vai ficar gravada. A gente tem uma outra live com o Daniel. O Daniel é um pesquisador, está há 10 anos nesse território, explorando esse chão, a cultura. Eu acho que é muito importante esse trabalho da academia, né? Quando a academia sai, né, e vai aonde o povo está, vai aonde está o saber, né? A gente está no centenário de Paulo Freire e isso aí é mais do que Paulo Freire, né? A gente nem mencionou. Eu até pensei em abrir com uma fala do Paulo Freire, mas não existem saberes mais, saberes menos, existem saberes diferentes. Eu acho que quando a academia se rende a isso, quando você, um acadêmico, um doutorando, né, está nesse território já há 10 anos, pesquisando, mas pesquisando de forma respeitosa, de forma valorosa, você valoriza o que está aí. Você não está chegando aí, você não chegou aí para pesquisar, para questionar, para provar que não existe, né, ou querer ensinar, ou querer
mostrar que não é assim, mas é assado, tentar trazer fórmulas e pensamentos e teorias para comprovar o que as pessoas comprovam na sua vivência, né? Então, eu acho o seu trabalho belíssimo, eu acompanhei, né, o seu trabalho de mestrado, tenho uma vontade imensa de estar aí, de conhecer o Vale, de andar por esses lugares, de ouvir essas pessoas. O Daniel tem um canal, tem também um Instagram, onde ele traz essas lendas, ele fez um trabalho de vídeo, ele entrevistou as pessoas contando as lendas, as crianças contando, né, representando as lendas. Então, eu acho que se tem uma forma dessa riqueza não acabar, são vocês mostrando isso, essa importância, porque às vezes quem está no lugar, e principalmente aí os adolescentes, né, eles começam a se espelhar no que vem de fora. Então, se espelha na cultura de São Paulo, na cultura do Rio, na cultura de Brasília, nas capitais. E quando vem alguém da capital, vem alguém de fora e fala, não, isso aqui tem valor, o olhar começa a mudar, né? E essa importância do museu, né, para resgatar isso, para valorizar isso, eu acho isso muito importante, Daniel. Então, assim, eu queria realmente, assim, gratidão por você ter vindo novamente, por você ter compartilhado isso com a gente. A gente marca uma terceira e a gente marca o pós, a defesa, depois o pós-doutorado. Um pós-pandemia também, né? Pós-pandemia, talvez a gente marcar com mais de uma pessoa, trazer alguém daí, né, que queira falar. A gente chegou até a pensar nisso, mas você falou, a gente estava com essa questão da própria pandemia, do isolamento, né? Da pandemia, de você estar com as pessoas de idade. Então, isso né, caminhando aí para estabelecer, a gente poderia fazer isso ouvindo as pessoas, ou então chamar a Maírna para ela falar lá do Pará, e você falando daí, a gente fazer uma troca também. Eu acho que isso seria... Né, eu acho que agora, né, mais para frente, a gente já consegue pensar um pouco nisso, né? Eu acho que o ideal, na verdade, seria o mestre chato, que é assim, uma das representações máximas da cultura daqui, porque se eu aprendi muita coisa em 10 anos, ele é uma enciclopédia viva que vivenciou isso ao longo de mais de 70 anos. Então, acho que ele teria condições de destrinchar cada uma dessas lendas com uma facilidade muito grande. Inclusive, ele acabou de publicar um livro muito bom, o livro dele, do Mestre Chato. Recomendo, depois eu até vou ver para passar o nome para você, para divulgar um pouco. Tem vários vídeos dele no meu canal mesmo no YouTube, e ele tem o canal dele também, que acabaram criando, mas acabou que não divulgou tanto, não foi muito para frente. Mas, de fato, eu acho que o ideal seria a gente conseguir ouvir do próprio mestre um pouco dessas histórias, né, dessas tradições. Em breve, quem sabe, a gente não consegue agendar uma coisa nesse sentido. Então, assim, só para fechar, uma coisa que eu tô vendo aqui, que eu tinha marcado de algumas dicas interessantes, de algumas plantas, né, para indicar para quem gosta de planta, que são plantas de proteção, ou que são plantas para atrair dinheiro, para atrair fartura, né, atrair fertilidade, coisas nesse sentido. De proteção tem aquelas clássicas, né, que a gente vê, a própria pimenteira, que absorve o mal da casa, por isso que ela seca, e dizem que é muito ruim você ter a pimenteira seca dentro de casa, a pimenta seca. Se secou, joga fora e compra uma nova. A questão do Comigo Ninguém Pode, na frente da casa, ela funciona praticamente como uma carranca de outras regiões do Brasil, né? A própria guiné também é muito plantada na frente da casa, né? A sarapantaia, igual eu disse, a própria emburana, que geralmente é a semente, que ela é colocada nas quinas. E tem as plantas que já atraem coisa boa, né? Atrai sorte, atrai fartura, que teria o saião, que é também chamado de folha da fortuna, o próprio dólar, né? Que é uma coisa que a gente até tem essa tradição no Rio também. E o tal do peregum, ou dracena, que também dizem que ela acaba também ajudando a atrair boa sorte para casa. E é uma planta muito, muito bonita também. Então, acho que para fechar com essas dicas assim, né? Uma proteção extra nunca é demais. Nunca é demais. Depois eu vou ouvir de novo e anotar. Maírna, então eu vou entrar em contato com você e te convidar para você bater um papo
comigo em outubro, novembro, a gente vê uma data. E aí, Daniel, se você está escrevendo... É até bom a gente aproveitar, né, o Gleice, e divulgar que o NECAPS, né, lá do Pará, lá da Maírna, eles estão organizando aquele mesmo evento que a gente sempre ia lá para Belém. Vai ter uma nova edição esse ano. Parece que já, inclusive, vai estar encerrando quase, né, a submissão de trabalhos, mas que quem tiver interesse pode visitar a página do NECAPS no Instagram para ver como é que funciona. Acho que parece que até como ouvinte é gratuito, pelo que eu entendi. Então, assim, é uma forma interessante também da gente entrar em contato um pouco com a cultura do Pará. Nossa, e pelo que eu vi, eu gostei muito, que parece que vai ter até uma tour virtual em pontos turísticos de Belém. Então, fica a dica também para quem está... Ó, a inscrição, a submissão de trabalho vai até dia 1º. Até dia 1º. Tá, vou ver se eu consigo mandar. Não garanto, porque eu tô numa correria meio doida desses dias, mas se eu conseguir, eu mando um resuminho expandido lá. Tá, Maína, eu vou te chamar porque, nossa, tem muita riqueza, né, para trazer de lá. Então, ela tem que falar aí da Matinta Pereira, né? Que é a lenda lá da região da Amazônia. Nossa, demais, assim. Então tá, Gleice, foi um prazer, como sempre. Querido, obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. As pessoas que ficaram, tem gente entrando, a gente já está saindo, mas vai ficar gravado. Que bom que vocês... ela passou aqui o endereço, necaps.uepa. UEPA. Então, vai ficar aqui sempre com vocês. Obrigada, Maína. Obrigada às pessoas que compareceram. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. A gente volta, Daniel. A gente não se desgruda. A gente volta. Tá bom. Quando precisar, só chamar, então. Querido, obrigada. Um beijo. Um beijo, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima.